Se eu fosse líder de música, se eu fosse líder musical, eu ia colocar os meus liderados para cantar Sabor de Mel toda a escala. Se eu fosse líder, quer dizer, sendo líder, né? Eu gostaria de não ser. Ai, meu Deus. Se eu fosse líder, todo mundo sabe que iria sofrer na minha mão. A galera que já foi liderado sabe disso. Mas todo mundo me ama. Júlia, fica quieta. Dó, Ré, Mi. Fala, galera. Bem-vindos ao podcast Nota. Dó. Pois bem, hoje a gente está aqui para gravar o nosso episódio piloto e temos aqui conosco a Tamires Lopes, que é líder do departamento musical Coral Jovem Renda, e a gente vai bater um papo sobre liderança musical nas igrejas. Primeiramente, queremos agradecer a ajuda de toda essa maravilha que temos aqui, nossos equipamentos técnicos, espaço, a nossa igreja, a ADMC, a Assembleia de Deus no Ministério de Cordovil, e ao nosso pastor-presidente, pastor Francisco José. Queremos agradecer também pela ajuda da nossa líder de estar aqui hoje, que é a nossa convidada, e do nosso líder de mídia central, nosso irmão Josué. Bom, no momento Sinfonia Marqueteira, que é o momento de jabá do nosso podcast, Exato. a gente quer começar chorando. A gente poderia estar matando, roubando, fazendo coisas piores. Nós estamos aqui pedindo patrocinadores. Quem quiser patrocinar, estamos aqui. Brincadeira, mas é verdade. Divulgar a marca de vocês, divulgar a lanchonete de vocês. Sim. Nosso podcast ele está começando, mas a gente precisa de apoiadores para o nosso projeto. E também, se você quiser divulgar a sua marca, como o Vinícius disse, é um momento, é um espaço que a gente tem. Nosso público principal são jovens, mas a gente fala para uma vasta gama de pessoas, né? E... acho que isso, né? Isso. Sim. Enfim. Não é divulgação, não. Gente, Vamos aviso. falar um pouquinho só sobre a nossa convidada especial de hoje. Estamos aqui com a líder, né, do Coral Jovem Reino, a Tamires Lopes. Tamires, muito obrigado. É líder. Se vocês ouvirem eu gritando pela igreja, minha líder, vocês sabem que é a Tamires. Provavelmente ela vai fingir que não ouviu. Obrigado. Tamires, conte um pouco pra gente, pro pessoal que está assistindo, da sua trajetória, da sua vida, o que te fez ingressar na área da música, na igreja. Então, eu sou envolvida com a música desde sempre. Comecei a cantar com 2 anos. E vamos dizer que eu fui uma criança, uma adolescente um pouco diferente das outras, né? Tinha um gosto musical um pouco diferente. Então, assim, eu cresci ouvindo muitos corais, quartetos. As crianças todas ouvindo gente do trono e você ouvindo Prisma. Exatamente. É diferente, então, né? Eu tive um ensinamento, né, digamos assim, um pouco diferente. E isso se refletiu na minha sensibilidade musical, no meu gosto musical, enfim. E aí, crescendo na igreja, eu fui solícita das crianças, solícita dos adolescentes. Adolescentes não, porque eu não tenho na minha igreja, né? Eu fui direto dos jovens. Enfim. E sempre envolvida ali de louvor, com coral, com solo, cantando em 2 igrejas. E eu não cresci aqui na minha missão, cresci em uma outra igreja. Quando eu completei 20 anos, eu senti um desejo de trocar de igreja por alguns motivos, assim, não estava mais me sentindo muita vontade, queria fazer outras coisas na igreja e eu era possibilitada e tal, né? E aí nós vim pra cá, pra Cordovil. E a família do meu, na época era meu namorado, agora é meu marido, uma família assim, muito influente na igreja, todo mundo conhece, tá? Então, todo mundo envolvido com música já? Todo mundo, exatamente. Inclusive o coral, do qual a gente hoje, foi fundado pelo pai do meu marido. Então, assim, pra vocês verem, né? Aí, eu vim pra cá e por causa dele, eu fui inserida ali no coral jovem e tal, fazendo amizades. E a parte da regência em si veio só depois.
eu sempre fui envolvida com música, mas na parte do louvor, na parte de cantar e tal, de voz. Num determinado momento, o antigo maestro do coral estava precisando de kit de voz para uma música específica que a gente ia cantar em inglês. E eu, de vez em quando, em casa, ficava brincando ali, tem um aplicativo. Mas tu é teacher. Isso, eu sou formada em inglês. Sou professora de inglês desde os 18 anos. Quem estiver precisando de aula de inglês, Exato. já tem uma professora aqui, né? Vai dar o link do Instagram dela, das redes sociais. O link do Hotmart para comprar um curso. E aí, gente, eu dei uma de João sem braço, né? E veio pro maestro e falei, posso aqui em casa, se você quiser dar uma vida aí, não fica nessa além. Eu não tenho ficado bom, e ele, assim, achou o máximo, porque até então ele cantava e tal, mas ele não sabia dessas minhas habilidades e tal. E aí, como ele estava ensinando uma música em inglês e eu sou professora, então ficou meio casadinho, né? O kit no inglês e tal. E foi aí um start para a questão da regência. Por quê? Depois disso, eu comecei a ensaiar mais de louvor, passar voz, fazer kit. Até no grupo dele, comecei a fazer mais kit e tal. E no ano de 2020, no ano da pandemia, não, 2021, final de 2020, início de 2021, eu recebi um convite para assumir renda com outro rapaz, porque o meu foco mesmo é ensaiar o coral, né? A parte de DJ e tal, foi com outro rapaz, que era um companheiro de ministério até hoje, né? Não. E aí surgiu um convite pra gente. Eu fiquei assim. Será? Meu Deus, meu Senhor, me ajuda, por favor. Exatamente. Será que eu ficava mais. Mas é uma coisa que eu gosto muito, assim. E eu sou muito dedicada, sou muito comprometida com as coisas de Deus. Então, falei, se Deus me deu essa oportunidade e eu orei e não recebi uma resposta negativa. Amém. Tá aí. Né? Às vezes a gente vê a necessidade, que eu vejo esses jogos cristãos às vezes, né? Tem ali a necessidade, os campos estão brancos, aí a gente ora e fala assim, Deus não respondeu. Mas, cara, a necessidade está ali e Deus te deu uma capacidade, Ele te deu um dom, um talento. Você precisa usar aquilo dali, não necessariamente você precisa ouvir um sim do Senhor. Às vezes o sim de Deus já é a necessidade. Você sabe que é engraçado? Eu nunca tive assim, aquele desejo ardente de assim, um departamento, nem de dinheiro, nada disso. Eu sempre quis estar envolvida com a música. Isso aí, realmente, eu sempre entendi. A questão é que quanto mais você quer se envolver com uma coisa, mas não ter responsabilidade, mais a responsabilidade corre atrás de você. Mas o que eu ia dizer é o seguinte. Às vezes eu não tinha esse desejo ardente. Mas de vez em quando eu ficava pensando assim, mas e se? Exatamente. E se? Né? O famoso e se. Nossa, eu ficava imaginando assim, se eu pudesse escolher um repertório, seria assim, eu ia fazer dessa maneira, entendeu? Então era uma coisa que passava pela minha cabeça, mas eu pensava, vai acontecer nunca. Assim, como que eu vou ter essa no seu subconsciente você já pensava, né? Pensava, mas depois que eu fui pra Cordovil, que é uma igreja muito nova da minha antiga, aí eu falei, gente, não. Tantas pessoas mais capazes que eu, nunca vai acontecer isso. Eu vou ficar feliz aqui no meu lugar, cantando no coral mesmo, né? De novo, tá ótimo. Pra mim tava ótimo. Tô bem de banco. Exatamente. De boaças. A vontade de Deus foi outra, né? Então, era isso que Deus queria para você. Mas, Tamir, explica aqui ao pessoal que está ouvindo a gente qual é a diferença de você cantar com divisão de voz e a diferença de cantar sem a divisão de voz. Tudo nisso. Muito diferente, né, gente? Assim, a música em harmonia tem uma... Sei lá, eu acho que ela toca de uma maneira diferente. Sim, GNC4. Exatamente, né? Falando da parte... da parte difícil, digamos assim, né? Tem uma dificuldade maior você cantar em vozes, porque a pessoa tem que ter um domínio do ouvido para não entrar na voz de coleguinha, né? Então, assim, é bem mais trabalhado. E acontece com muita frequência, né? Então, algumas pessoas têm essa dificuldade, mas é uma coisa trabalhada, isso é uma coisa trabalhada. Então, por mais você pratica, isso é tudo na vida, né?
Quanto mais você lidar com aquilo, mais facilidade você tem. E é diferente para essa visão de voz. E assim, eu particularmente, eu acho que a harmonia tem eu não sei, Deus é perfeito demais, porque toca na gente de uma maneira diferente. Eu acho. Eu, pelo menos, tenho muito isso com música. Com harmonias específicas, enfim. É aquele momento, né, que as vozes começam a vibrar, todas juntas, afinadas. Se você fizer uma comparação, porque Deus é perfeito, né? Com a física, na questão das cores. Porque preto é a ausência de cor e o branco é a presença de todas as cores juntas. Então, quando a gente ouve uma música que tem várias vozes e você ouve tudo ali tão bem que parece uma coisa só, é como se fosse o branco. Tem várias coisas ali. Se você destrinchar, é um arco-íris, né? Se você abrir aquela parede ali. Mas é muito perfeito. Não, o mais impressionante é, tipo, na cabeça de Deus, ele pensar em dar para o homem, né, a capacidade de criar isso. Né? Porque assim, Deus dá o dom, mas as ideias vêm na nossa cabeça, né? A gente vai montando. Eu tô falando da parte vocal, mas a parte instrumental, gente. Música orquestrada. A parte instrumental. Como que uma pessoa pensa em cada coisa que o instrumento vai tocar, entendeu? Nossa, porque você já pensa no seguinte: se só com a base, para quem não sabe, é só bateria, guitarra, baixo e teclado, só a base já fica uma música muito trabalhada, tem como vocês botar um tempero a mais no arranjo da música e tudo mais. Mas quando você tem a sua base e uma orquestra inteira, é muito diferente. Né? E a música tem um poder assim de falar no coração das pessoas de uma forma diferente, eu acho. Eu, pelo menos, sou muito musical. Eu sinto muito a presença de Deus a partir do meu Deus. Mas tem uma conexão mesmo da música com a nossa... que a alma, mas são os nossos sentimentos, né? Nossas emoções. Ela toca bem nessa área. Ela mexe de verdade com a química do nosso cérebro. Tanto é que existe musicoterapia, né? Então, eu assim, muito louca. Mas, cara, pode ir, fala. eu ia perguntar assim pra você quais têm sido ou quais foram os principais desafios que você enfrentou na liderança, enquanto líder musical. Porque enquanto corista tem determinados tipos de desafio. E enquanto líder, como é? Então, no meu caso, quando eu entrei no departamento, que tinha uma história muito grande, uma qualidade musical muito grande, e o fato de eu ser inexperiente em todo sentido, porque eu já havia cantado em quarteto, assim, em horários, mas é diferente quando você está de frente para aquela responsabilidade. Então, no meu caso, além da inexperiência, eu ainda era uma pessoa pouquíssimo conhecida na igreja. Então, eu enfrentei esse preconceito, acho que essa... Na barreira das pessoas. Porque assim, mas eu terminei tudo não, porque as pessoas não me conheciam, entendeu? As pessoas não sabiam quem eu era, não sabiam o que eu tinha capacidade de fazer, entendeu? Uma rejeição ao novo. Né? Exatamente. Desconhecido por causa disso, né? Mesmo. Em qualquer lugar. E, além disso, quando eu entrei, muitas pessoas saíram, não por minha causa, mas por outros motivos, né? O coral deu uma enxugada. Como é que é fazer isso? Uma enxugada. Esse corte vai ficar muito bom, obrigada. E eu tive esse outro desafio, né? Porque eu tive esse trabalho com essa galera, porque era um pessoal mais novo, que não tinha tanta experiência assim, como as pessoas que saíram, né? Essa experiência musical. Tem gente que até hoje não canta, por exemplo, o Vinícius a gente luta muito com ele, né? Melhor tenor? Melhor tenor? Aí tu não Meu Deus. deixa abaixo. Inveja. Ai, gente. Ou um contrato muito fraco, tá aqui do meu lado. Pessoal, vamos focar. Então, essa foi mais uma dificuldade, assim, de... E, por exemplo, tinha música, né? Isso acontece em qualquer departamento musical. E você não precisa ensaiar pra cantar. Já tá ali, a pessoa fala, já tá na veia, né? Chegar, baixar o braço e ensaiar, exatamente.
com a galera que eu fiquei, essas músicas que a gente chega atrás do braço, não aconteceu isso. Eu tive que parar e, tipo, vamos um pouquinho, olha, é assim, vamos assim. Hoje em dia a gente está bem mais tranquilo. Mas no início, era uma coisa assim, tanto dificuldade minha de conseguir passar, quanto dele de aprender, entendeu? Era um misto de dificuldade dele. Mas, Senhor de graça, eu acho que esses foram os desafios principais, assim. A parte mesmo do olhar das pessoas, para mim, desacreditando no que eu poderia fazer. E essa dificuldade de início, assim, de passar as músicas e tal. O pessoal se acostumar com um jeito também, porque o outro, né, tinha um jeito, eu tenho outro jeito também. Você não chama ninguém de maluco? Ah, Aí tá um ponto. Não vamos expor as pessoinhas. vamos deixar isso quieto, deixa abaixo. Mas, Eu assim, gostava. a gente sabe Eu sou, mas eu que em gostava. todo coral tem uma certa música. Tem aquela música que não sai. Qual foi a música que mais marcou assim pra você de tipo, cara, eu vou ter que tirar essa música porque não tá indo. Você se viu no limite de assim, não vou conseguir. Cara, Não precisa falar que foi o ressuscita, minha. A gente já superou. não. Ah, é verdade. Eu acho que teve uma música que não rolou ainda, né? Que não vai rolar, que é aquela que você ama. Por isso que eu não rolou. Posso há pouco tempo. Nossa, é mesmo. Ah, tá. Caramba, desde quando você entrou, a gente tá Aquela ensaiando. música, não sei o que acontece, mas assim, eu não sinto tanto essa música, porque é uma música que já foi cantada demais e tal. Assim. Não foi uma música que eu escolhi. Ah, essa música é muito linda, a gente precisa cantar com o Henry, chegou lá e a gente não conseguiu. Não foi isso. Foi uma música que o Henry já cantava, mas que na nossa semana ali não estava acontecendo. Agora, tem músicas que eu tive a oportunidade de colocar e que eu fiquei com medo. Foi A Guerra do Anistar, de 1903. Coloca o link aí, hein? Coloca o link da música. Vou botar. Verdade. Gente, cadê o nome? Gente. Primeiro nome da pessoa na liderança. Botou uma música super difícil. Coragem tem, porque noção. Foi pro ralo. Gente, eu coloquei a música já buscando outra. Por quê? Porque a mentalidade era tão quebrada, não acostumada a seguir, que eu já tava ali procurando outra, mas graças a Deus deu tudo certo. Assim, Esse cara no é final, era bem complicado. É uma Era música bem muito pra maneiro. frente, as vozes são um pouquinho mais altas. Eu fiquei com pena de contralto que não consegue. Ela garantiu, ficou bonitinho. Ai, respira. Eu Consegui gostei. no final, né? Brincadeira, tá, Mas pessoal? foi O muito contralto é legal. excelente, tá, pessoal? Inclusive, minha O esposa, melhor naipe. nossa técnica aqui, é o melhor contralto que tem do contralto do Eu coral. vou mostrar pra nós contos sobre contralto. Obrigada. Você, no fundo, a gente sabe que é contralto. Então, eu tenho um pezinho lá, né, Sam? Pezinho. Mas eu dou uma passeada ali, na verdade, né, galera? Em todos, menos no baixo. Dou uma passeada ali. Rafael que o o diga. baixo é um desafio, né? Mas o baixo, gente, tem uma questão do baixo. Baixo é baixo. Ah, Então, é difícil fazer você ah, pra ficar, ó. Entendeu? Aí eu tenho que fazer o quê? Cantar cavado. Que às vezes também não é fácil, tá? Não. Mas é muito mais fácil que cantar. Mas aqui, sem criar intriga, sem nada. ah. Quem sabe menos baixo? O Josinaldo ou o David? Não posso ter pergunta deles. Hã? Uma só pergunta pra- melhor. só pra- Uma pergunta melhor. Dos seus 4 naipes, qual é a voz mais difícil que você tem para poder ensaiar? Olha, eu acho que questão de altura, né? Por eu ser uma mulher, o baixo é a voz que tem mais dificuldade, assim, de aprender os quintos e tal. Porque realmente foge totalmente da minha extensão vocal. Ah, entendeu? zona de conforto. Não, zona de conforto. Assim, não tem zona de conforto. Entendeu? É uma coisa que eu não canto na altura deles. Eu tenho que cantar o travado, porque senão não rola. Então, assim, pelo baixo, além de ser muito grave, ainda não ser tão melódico, é mais difícil ainda. Entendeu? Você cantar o travado, uma música que não é melódica. É meio difícil. Ainda mais porque o baixo ele sempre tem aquela pegada de tipo assim, caraca, parece que tá errado.
mas não tá. É. É realmente a harmonia que precisa para Não encaixar. tá É igual né? o problema do Resto Pouco Tempo, pra gente é isso, pra gente do contralto. Parece, a gente cantando sem a música, tá tudo errado. Agora, quando bota a música, a gente, tá na harmonia. Tá encaixando. É, Obrigado, Deus. é muito difícil. Muda de assunto. Soprano, fala um pouco pra gente desse naipe do soprano. Como é desenvolver aquelas vozes agudas, bem agudas. Acho que a maior dificuldade do soprano é a questão da Altura. colocação da voz. Não, porque o soprano é muito fácil de a gente cantar com a voz aberta. Né? Tem a diferença do pro entendeu? Então, eu acho que essa é... Faz de novo, só pra ela pegar ali na câmera, de novo. Não, Não, que isso. É só mais uma figurinha. Mas uma das Bora, igreja, acorda, vai. Qual é a diferença? Ninguém nem lembra. Qual é a diferença? Diferença do O quê? soprano, fala aí, faz aí de novo. Ela falou de... Deixa a bichinha também. Verdade. Fala aí. Ela falou, a gente não tá aberto. Eu acho que essa é a maior dificuldade da gente, assim, no momento. Essa colocação da voz bem para, principalmente nas notas mais agudas, as notas não serem tão estridentes, assim, porque o soprano, por ser a voz mais aguda, é uma voz que sobressai, né? Ela parece mais do que as outras, normalmente na harmonia. E normalmente também é a voz que é a melodia. Algumas músicas isso não acontece, a melodia tem outra voz, mas normalmente o soprano que canta a melodia. Então, a chance de aparecer demais é grande. A pessoa se empolga. No coral, você não pode cantar mais do que a Muito melodia. emocionada a pessoa. A pessoa fica muito emocionada. Pra emocionada que vai ver esse podcast, com certeza. Uma dica pro emocionado. Segura essa emoção. Vamos pra estacatinha aqui, ó. Faz aí. Fez aí. Dá uma segurada. Larissa, nós chamamos para sempre. Caso você veja esse podcast futuramente. Sabe? O contralto é eternamente grato a você por todos os seus benefícios que tem feito a nós. Só tem isso pra Pra quem não sabe, Larissa é uma das nossas coristas que chega pra poder ajudar na festa. É a nossa atrapalhante. Na festa precisamos de reforço. Ela chega pra poder dar esse reforço. É a atrapalhante oficial do reino. Verdade. Tamires, outra coisa. Em relacionado ainda à liderança. O que você vê de diferença enquanto líder musical e líder de um coral, pensando assim, nas pessoas? Porque uma coisa é você liderar musicalmente, ser DG e tal. E aí você liderar um coral lidando com as pessoas. O liderar, sabe? Quase um corpo a corpo. Isso. Obrigada, gestão de pessoas. Então, falando da parte musical, eu tento muito não colocar o meu gosto pessoal do coral. Eu tento pensar no todo. Qual a ideia que a gente quer passar. É claro que não tem como não deixar traço na minha personalidade. Afinal de contas, eu estou escolhendo o repertório. Sim. Não sou eu que escolho tudo, muitas pessoas escolhem comigo, mas no final eu que fecho ali as músicas que vão ser cantadas. Então acaba ficando, né, a minha personalidade e das pessoas que escolhem a música junto comigo. E eu tento sempre escolher músicas que me arrepiam, sabe, balanço do seu ombro, e você fica toda arrepiada de pés da cabeça. Ela deixa um impacto, né? Exatamente. Isso sempre acontece, falando. Isso aí. Tem alguma coisa de diferente aí. E montando assim, mais de acordo com o coral, né? Com a galera. Que eu acho muito legal, eu não tive isso durante o momento que eu fui corista de outros corais, ter um líder que me ouvisse, falasse assim, eu gostaria de cantar essa música. Sempre que eu sugeria, né? Era aquela coisa, tá bom, que legal, deixa aqui. É igual o RH com o nosso currículo. Exatamente. Deixa aqui. Deixa aí, Bom. Acabou. E quando eu comecei, né, com a oportunidade de liderar o reino, eu quis fazer diferente. Então eu gosto mesmo de ouvir algumas pessoas. É claro que, infelizmente, nem sempre eu consigo colocar tudo que as pessoas falam. Que é impossível. Exatamente.
gente. É porque tem gente que, né, vai por uns caminhos assim. Tem muita coragem e não tem outra coisa, que é a... Tá faltando aí. Mas eu tento, assim, em todas as festas, colocar um pouco da cara dos coristas ali. Porque aquela música foi a Bia que escolheu, ela que me enviou, entendeu? Até mesmo pro corista se sentir importante. Poxa, aquela música, eu pensei, eu gostei, e aí agora eu vou ter a oportunidade de cantar. Eu acho muito legal. Então eu acho que a parte musical seria essa, assim. Pra mim, a grande diferença. Né? Mas, na parte de gestão de pessoas, respira, vai. Vai. Deus, me ajuda, Deus. Camarada? Eu quero só ver o que ela vai falar de novo. Lidar com pessoas é muito difícil, né? E lidar com o crente também é muito difícil, né? Porque o crente é uma pessoa. Então, difícil mesmo. Ser crente, ser pessoa. Só difícil. Exatamente. E aí, bom, eu tento sempre pedir direção a Deus para agir. Qualquer coisa que eu vá fazer, assim, para a obra do Senhor, não falo nem qualquer coisa. Eu busco direcionamento do Senhor, porque a obra é dele, então ele sabe o que é melhor para ser feito. Exato. E isso também para falar com as pessoas, para ter sabedoria no que falar, como dizer. Como falar? Exatamente, né? Porque ele tem um poder muito grande de ferir com palavras. E enquanto ele tem coisas que tem que fazer, que são tão complicadas ao ponto de que até você falando com muitos dedos magoa. Então é necessário muita sabedoria mesmo, assim, muita intimidade com o Senhor para que a outra pessoa entenda a sua, eu posso dizer, a sua exortação, digamos assim, com muito carinho pela vida dela. E não como eu sou melhor, eu sou sabedoria, porque eu estou falando defeito, entendeu? Isso não sei se eu respondeu a pergunta direito. Respondeu a questão da... Porque eu entendi, enquanto corista não tem como você ter esse contato ali, pessoa a pessoa. Enquanto corista, eu digo, enquanto liderança musical, você foca na parte técnica musical. Agora, enquanto pessoa, é esse trato que tu tem muito mais jogo de cintura. E eu gosto muito, assim, como eu trabalho com um grupo que não é tão grande, eu gosto muito da interação, assim, de sentar, trocar uma ideia, conversar, dar vontade. Eu não gosto muito daquela liderança que é distante. Eu só falo, mas só... Eu tenho uma visão de liderança, né? Que como eu já liderei um grupo pequeno, é mais questão assim, você conhecer todo mundo que está ali. Você não precisa saber detalhes da vida da pessoa, mas você tem que conhecer. Você é um líder, né? Exato. Você não vai ter afinidade com todo mundo. Com todo. Ainda mais no Handel, um grupo grande, do jeito que o Handel é. Hoje em dia o Handel está na faixa de quantos coristas? Uns 30 e poucos. Então, não dá. É impossível, né? Você ter um bom relacionamento e principalmente você ter o respeito das pessoas. Esse era um dos meus maiores medos, assim. Não conseguir ter o respeito das pessoas. Por ser uma pessoa que não era conhecida, aquela história toda que eu contei. Mas também eu aprendi que respeito é uma coisa que você constrói. Isso. Mostrando seu trabalho, mostrando que você é, as suas atitudes, sim, entendeu? Geralmente quem chega e impõe respeito, você tem que me respeitar, é uma pessoa que na frente ela não vai se dar o respeito. Exato. Entendeu? Exatamente. Então eu vou construindo a minha história. Eu tenho seu nome, eu sou homem. Pô, ninguém tá reclamando, o pessoal quer mais que você fique, então você tá fazendo bem trabalho. Sim. Né? Até agora ninguém se matou. Mais um dia. Entendeu a referência? Ó! Essa brincadeira aqui não. Quem foi que falou no grupo esses dias? O David foi falar alguma coisa, né, de política. Olha. Foi. Acho que foi você. Política no grupo não, por favor. É verdade. Eu sou bem dessa, gente. Política no grupo não. É isso. Tá bom. Ô, Jamil,
Caraca, Acabou, assim? acabou da conversa, da política. Relaxa. Eu também entendi. A mesma coisa. Acabou, tudo Olha bem. pra A paz do Senhor. É, Tchau. tchau. A vitória é nossa. Não senti. Que eu ia perguntar, assim, você tem só 3 anos, né, de liderança, mas você já tem esse convívio com música há muito tempo, desde a sua infância. Você tem alguma dica, algum bizu para deixar para os líderes, tanto que são novos, quanto líderes musicais, líderes que lideram um grupo de louvor e tal? Seja uma dica musical, referente à música, ou à liderança? E na parte musical, eu imagino que deve ter muitos líderes que queiram tentar fazer divisão de voz e tudo mais. Isso, é. Passa uma dica também de como que eles devem construir esse caminho. Olha, gente, pra mim é muito difícil responder isso, porque na minha vida, a questão da sensibilidade musical foi uma coisa que foi um milagre. Eu era uma pessoa que cantava, que era envolvida com música, que cresceu ouvindo corais e tudo mais, aquela coisa, mas a sensibilidade musical, de você conseguir ouvir as vozes separadamente, conseguir reproduzir, eu não tinha isso. Né? O que, resumidamente, eu cantava num quarteto, a pessoa que ensaiava esse quarteto teve que sair, e alguém do quarteto tinha que ficar no lugar dessa pessoa. Aí, todas as pessoas que estavam lá não quiseram, achavam que não era capaz e tal. E isso já era uma coisa assim que eu gostaria de ter essa habilidade, mas eu não tinha, sabia que eu não tinha. E eu sabia também que se alguém não se colocasse ali na frente para fazer, o quarteto ia acabar. E aí eu orei ao Senhor, falei, Senhor, Faz um milagre em mim. faz um milagre em mim. Exatamente, põe aqui, ó, no mundo. Entendeu? A sensibilidade para eu conseguir ajudar na tua obra, porque senão vai acabar. E aí, milagrosamente, fui eu tentar fazer um kit lá. E, gente, diante de Deus, a minha voz saía, assim, eu sabia o que eu estava cantando. E no final ficou bom. E era uma música que era difícil. Depois vocês procuram aí. A Briga Minha Temporal, do Arautos do Rei. Era numa versão de trio feminino, no cover. Mas a música trabalhada e tal, assim. E naquele momento eu senti que Deus estava mexendo aqui em alguma coisa. E eu senti assim, Deus me dando esse presente. Né? Eu falo que o meu cantar é algo nato. Eu nasci assim, gravação, isso não é uma possibilidade. Mas essa parte musical, de facilidade para tirar as vozes e tudo mais do repeat, isso foi assim, um milagre do Senhor. E aí, você me pergunta, dá um bizu. Cara, no meu caso, não foi uma questão de estudo, de correr atrás, foi um milagre do Senhor mesmo. Mas o que eu poderia dizer para os líderes que estão começando, assim como eu, sem dúvida, buscar estudar, uma coisa que eu nem preciso. Mas além de buscar estudar, buscar entender mais o seu propósito perante o Senhor. O que o Senhor quer de mim? O que eu posso fazer para melhorar isso? Entendeu? O que eu posso fazer para colocar o propósito do Senhor em prática? Eu acho que foi isso que modificou assim, a minha vida. Porque eu me coloquei ali, falei assim, ó, eis-me aqui, eu quero fazer. Eu estou com o coração se aberto. colocou na brecha. Exatamente, eu me coloquei à disposição, Senhor, pela fez. Eu acho que é isso. E principalmente, que é muito importante, né? Você ter humildade para reconhecer seus defeitos e principalmente para reconhecer o outro. A parte chave, né? É a parte chave, porque assim, por exemplo, como eu falei, tinham muitas pessoas muito mais capazes do que eu para ser eleitoral, muito mais, visualmente falando. Então, a gente entende, né, o que buscar as coisas, mas eu acredito que não seja somente uma coisa de conhecimento musical. É uma mistura de fatores que te formam único. Então, às vezes, o cara tem muito potencial musical, mas ele falta humildade, falta integridade. Perdão, não pode fazer isso. Eu me empolgo. Desculpa. É isso, Helena. É sobre.
É sobre Show. isso. É Né? sobre isso. E tá tudo bem, às vezes não. Bom, galera, mas é isso, né? Nosso primeiro episódio. Felizmente, hoje o nosso tempo Tá apertado. bem curto hoje, né? Daqui a pouquinho temos ensaio do Farol Jovem Renda. Você que é jovem aqui da Assembleia de Deus de Cordovil e não canta no reino ainda, nossa líder está lá te esperando. Nossos Sim. ensaios são às sextas-feiras, 7 horas da noite, aos domingos. Quando a gente não tem escala, a gente não vai cantar à noite, nossos ensaios são depois do DVD. E quando a gente vai cantar à noite, nossos ensaios são de 4 horas. Então, se você quiser ir dar uma conhecida na galera, na loucura, chega aí. Vem pro contralto. Vem pro tenor. Pelo amor de Deus. Alguém soprando na equipe, né? Ah, Paulo. eu super não. Ah, é verdade. Mas ela é líder, pô. Ela já convidou para todos, né? Não é pro soprano, não. Soprano só grita. Melhor naipe, Cadê? tenor. Ai, Ah, gente, vem Tem pro que baixo. Vamos representar o baixo. Não, é Venham verdade. para o Vem pro baixo. baixo, que o baixo É tá verdade. precisando. Venham para o baixo. Vamos ajudar o nosso amigo Rafael, que tá sofrendo. Vilarinho. mas tem o TCE aí também, lá. A galera tem que chegar junto, né? Tem que chegar junto, viu, lá? Ai, tadinho. Que horror. Tô brincando, lá. Sabe que, né? Agradecer a nossa equipe técnica, né? O Eduardo acabou de aparecer aqui na sala agora, né? Ainda bem que foi a líder que falou isso. Daí eu não tava falando nada. Faleci agora. Vamos agradecer a parte técnica, né? Minha linda esposa Beatriz Palácio. Te amo. Minha amiga maravilhosa. Enfim. Vamos falar sobre um pouquinho do Ah, próximo episódio? verdade. O próximo episódio ou o próximo evento? Próximo episódio, falamos do evento. Tá, fala do episódio. Próximo episódio, o tema será família. Pais e filhos. Nada menos, nada mais do que o nosso querido casal aqui da DMC Cordovil, Giovanni e Claudinha. Giovanni e Claudinha, mestres nesses assuntos. Gente, o Sobre LinkedIn família, deles é casal, ó, filho. da inveja. O Lattes é de Exato. chorar. Ah, gente, deixa eu só falar uma coisa aqui. Você que tá casando, quer fazer um curso de noivos, entra ali, Verdade. que é Claudinha e Giovanni, dá um curso de noivos, eu digo por experiência própria que eu fiz. E é assim, é um visão de água, galera, muito bom. Curso de noivos é Mifaed, não é isso? Isso, é, Mifaed, Fred. patrocina a gente, por favor, já. Já estamos divulgando aqui para vocês. Gente, Patrocine aí. qualquer coisa, Não. eu mando mensagem pelo direct, não, Direct. Direct. Ah, no YouTube você Comenta. comenta. Manda mensagem. É. Que a gente entra Manda em mensagem. contato e já Ou então, e nos siga nas redes sociais, a gente vai deixar ali, né, na descrição do vídeo as nossas redes. Mas o arroba do Instagram, para que você quiser entrar pelo direct, é arroba Coral Jovem Rendel. Rendel. H-A-E-N-D-E-L. Rendel. E também, os dois últimos recados que vocês não podem perder. Dia 25, agora desse mês, 25 de março, teremos 2 eventos aqui na nossa igreja. Primeiro evento vai ser A palestra às 4 horas, 16 horas, com a Claudinha e Giovanni, e o tema é família. O papel de cada um no contexto familiar. A gente vai entender um pouco mais sobre a dinâmica familiar, o que cada um, qual é o quadrado de cada um, né? Porque hoje em dia, isso, traga a sua família, venha com seus pais, seus irmãos. Não traz muita gente, porque a só dá comida pra é ser com os pouca. pais. Só dá pra ser com os pais. Só dá pra ser com os pais. É. Então, só traga seus pais. Traga os seus pais. Sério, mas vai ser muito bom, porque hoje em dia a gente tem visto uma grande deturpação da família na Exato. nossa sociedade. E assim, a gente precisa desse tipo de palestra por 2 motivos. Pra gente saber, pra gente ter consciência do que é uma família, biblicamente falando, e pra gente se posicionar nesse mundo, né, com mais assertividade. A gente saber combater as falácias, né? Cara, eu botei o óculos, gente, desceu o negócio aqui, ó. Ela é boa no discurso. Ela só demora muito no Nem parece que fala a gente são. Só às vezes.
Não, sério, venham, vai ser muito bom mesmo. E logo após a palestra, nada mais, nada menos do que o culto dos jovens que vai ter, dirigido pelo nosso líder da juventude, Diácono Franklin. Tamo juntão, Fran. Ai, droga. Eu achei que ele não fosse falar. Eu ainda falei, graças a Deus, ele não fala. Ah, sou eu, como é que eu não ia falar, poxa? Mas, Olha enfim, pela minha vida. Coral Jovem Rendo está convocado para a juventude, culto da juventude em força. E você, que é jovem de outra igreja, ou é um jovem que está afastado da vontade de Deus, quiser vir para o nosso culto, para a nossa palestra, você é mais do que convidado. Sim. Tá aqui o nosso endereço da nossa igreja, vamos deixar aqui embaixo na descrição, mas se você quiser anotar aí agora, Rua Piaíba, 285, Braz de Pina. Esperamos vocês aqui. Esse foi um episódio do Dó Ré Mi. Fala, galera. Brincadeira. Era só para ver se ela estava esperta. Esse é o nosso Nota Dó Podcast. Vai ficar pros erros de gravação essa parte aqui, né? Tá no final. Se eu fosse líder de música, se eu fosse líder musical, eu ia colocar os meus liderados para cantar Sabor de Mel toda a escala. Se eu fosse líder, quer dizer, sendo líder, né? Eu gostaria de não ser. Ai, meu Deus. Se eu fosse líder, todo mundo sabe que iria sofrer na minha mão. A galera que já foi nos liderados sabem disso. Mas todo mundo me ama. Júlia, fica quieta. É isso, galera. É isso aí, acabou o Fiquem com episódio. Deus. Esse foi o nosso episódio especial com a nossa líder, Tamires Lopes. Muitíssimo obrigada. Aguardamos Obrigada, vocês no senhor. próximo. Nos vemos na Com próxima. certeza. Valeu, galera.